Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai fazer uma experiência de uma live diferente do normal dos nossos grupos de estudos aqui. A gente resolveu abrir perguntas e respostas, né, Dani? Porque sempre muita gente quer saber coisas assim que a gente já estudou, ou alguma dúvida que pode ser a dúvida de muitas. Então, hoje a ideia é a gente interagir mais com vocês e conversar. Um bate-papo, né? Hoje a gente falou, e foi até gostoso hoje, né, amiga? A gente não tinha demanda hoje de roteiro, nada. Tava até estranho hoje, né? É bom também, ainda mais que agora a gente está com essa correria da pandemia, né, amiga? Então, quando a gente estuda, a gente acaba querendo ou não deixando os filhos meio de lado para tirar esse tempo. Olha, minha comadre a Josi chegou. Não, e semana passada com a vacina da Licinha, eu também fiquei uns 3 dias ali sem fazer atividade. Nossa, hoje caiu muito bem mesmo, perguntas e respostas. Meninos, com relação ao sensorial tátil, meu filho é bem comprometido, não gosta nem de pegar no lápis. Tem 5 anos. Qual seria a estimulação primária na parte sensorial? Lorenzo M. de Paula perguntou. Quer começar, amiga, a responder? Olha, primeira coisa, é muito complicado a gente falar, a gente quer responder vocês o máximo que a gente pode, é baseado nas experiências que a gente tem, no que a gente anda estudando bastante, né? Toda essa nossa caminhada. Mas, quando a gente está falando de transtorno de processamento sensorial, é muito delicado, é muito amplo. É complicado a gente falar questões. A gente fez umas lives até explicando para vocês. Mas aí tem que ver, a criança não tem nenhum atendimento de uma terapia ocupacional, você já tem mais ou menos o perfil do seu filho, mais ou menos isso a gente precisava saber, né, amiga? Sim, pra gente, assim como ela fala que ele tem um sensorial tátil comprometido, a gente pressupõe que é uma afirmação que ela já identificou isso. Então, o que o sensorial tátil dele está atrapalhando? Ele não consegue com a textura do lápis, ou ele tem um problema motor na pega, ele não tem essa trípode, a pinça definida e não consegue segurar o lápis. São coisas diferentes, né? Que a questão do sensorial seria assim, se ele tem muita sensibilidade, então ele tem outro medo, ele não disciplina bem, então ele não consegue colocar força, ou ele, por exemplo, bota muita força e rasga o papel quando ele é hipo. Tem várias relações, mas normalmente o que a gente vê em relação à escrita é problema motor, né, Dani? E aí esse motor começa lá no amplo. Às vezes a criança, na verdade, não consegue nem estar sentada, não tem nem tônus para estar sentada numa postura legal para poder pegar o lápis para escrever, porque a escrita é um produto final de uma série de processos, né? Cognitivos, sensoriais e mentais que a criança tem que fazer para ela estar ali. É mais ou menos o que eu passo aqui com o Rafa. A gente trabalhava tantas questões e ficava falando, nossa, que legal, ele é tão bem no motor amplo, a gente descobriu que não. Que nessa parte aqui dele, aqui, do ombro para o braço e aqui na mão, ele tem que exercitar muito. Então, ele tem que fazer muito movimento assim, ó, com força nas mãos. E aí a gente está trabalhando. É uma questão da terapia ocupacional também, da psicomotricista. Ele tem acompanhado sim, só que parou as terapias. Ela disse que ele tem acompanhamento. Então, tem que fazer um trabalho bem grande, ver o que está pegando aí. Se tu precisa de um material adaptado, um pegadorzinho, um elástico, um grampo de roupa, um lápis jumbo, um EVA enrolado no lápis ou até uma espuma para ficar mais grossinho. Se tu precisa de um plano inclinado, talvez é a questão visual aqui, o vestibular, ele não consegue sustentar e manter equilíbrio olhando ali na mesa embaixo, então às vezes precisa. Às vezes precisa de uma cadeira com braço para ele ter um apoio, para ele se manter melhor ali disso, por exemplo. E tem muita coisa por trás também. E não esquecer de trabalhar o motor da criança no amplo também, tá? Fazer os circuitos, fazer brincadeiras com que ele vai usar a motricidade ampla dele, porque ela vai ajudar bastante também quando chegar no fino. E não ficar só nos lápis, de repente, fazer ele colocar, espetar, fazer atividade de punção, fazer atividade de enfiar ou usar a pinça, né? Todas essas questões e aí partir para os grafomotores devagar, assim, sempre fazendo um pouquinho desse, um pouquinho daquele e equilibrando. Meu filho tem 4 anos, começou com terapia há 1 ano, tenho muita dificuldade em fazer ele ficar numa atividade mais de 5 minutos. É normal. É normal. Bem agora no começo.
O importante é a qualidade também desse tempo. E eles precisam de pausas sensoriais, né, Dani? Isso é muito importante. Ó, deixa eu contar uma coisa para vocês que eu sempre falo. Eu não consigo ficar 30 minutos, 40 minutos com o Rafa sentado fazendo atividade. Eu faço 3, 2, às vezes uma só, se ele não está muito legal, a gente vai brincar de alguma outra coisa. Eu volto depois, faço de novo. Eu faço várias, às vezes eu coloco aí o dia inteiro stories para vocês, igual eu fiz ontem. Às vezes não cabe nem tudo. Às vezes eu não coloco, mas eu faço várias. Eu não tenho essa, eu não consigo fazer com ele 1 hora sentado fazendo. Eu não consigo fazer isso. Isso é fatiando, normal. amiga, e aí ele produz mais. Fatiando e ele produz, porque aí ele sai dali, vai brincar, faz alguma coisa bem para dentro. Vamos fazer mais 2? Vamos fazer mais 2. Vai não sei o que, assiste um pouquinho de televisão, vai brincar de novo. Vamos fazer mais 3 atividades? Vamos. Vamos aí, depois a gente vai brincar de bolinha de sabão. Pode ser que a gente fez hoje bolinha de sabão. E aí a gente vai fazendo. Principalmente agora que a gente está diretão assim em casa. Então, não se preocupem às vezes em falar, ai meu Deus, eu não fico nem 5 minutos. Mas se ele ficou esses 5 minutos e fez a atividade do início ao fim, a proposta foi ele conseguiu te entregar o que precisava, tá ótimo, né? A gente tem que ser sincero, porque às vezes não dá. Tá lá no YouTube, viu a live que a gente fez semana passada, eu e a Dani, sobre acomodações sensoriais. Não, organização de ambientes, acomodações não tá ainda. Tem que legal, também. Mas assim, é que eles precisam de uma pausa até para se reorganizar, porque eles estão fazendo um esforço muito grande para estar ali naquele momento da atividade. Então, às vezes, não vale a pena desgastar eles. É isso que a Dani falou, é perfeito. Eles precisam dessas pausas, de tu oferecer para ele alguma coisa que também, se tu tiver uma TO para te orientar, tu vai saber qual é a busca, por que que ele não fica mais sentado. Será que ele tem uma busca proprioceptiva? Ele precisa sentir o corpo, ele precisa de movimento? Então, tu vai botar ele para empurrar uma caixa, tu vai brincar com ele de guerrinha de travesseiro, vai dar pressão nele, vai fazer uma massagem, uma brincadeira, cócega. Será que o que ele precisa é vestibular? Ele precisa de uma rede, de um balanço? Se girar um pouco brincando de roda-roda com função, mas dá o estímulo que ele precisa. E aí ele fica moduladinho, aí ele volta e faz outra atividade joia. Do que fazer 2, 3 ali que ele não absorveu, que ele está tendo comportamento às vezes inadequado, muitas vezes até disruptivo, porque ele não consegue estar ali e ele vai expressar isso de alguma maneira. E outra, daí, se ele pegar essa mania, ele vai toda vez fazer, aí vira um outro ciclo vicioso que é fazer depois o manejo desses comportamentos. Então, isso menos é mais, é nesse sentido, não é de fazer pouco por eles, mas fazer várias vezes, né, Dani? Exato. E eu sei que a gente fica frustrado, que a gente queria, na verdade, também queria que ele ficasse ali, nossa, 1 hora fazendo atividade, mas não dá. Mas eu vejo, você vai observando seu filho, você vai conhecer ele, vai conhecendo, você vai entendendo devagar, quando você parar, vai devagar, você vai entender. E aí, né, por exemplo, às vezes ele dá uma voltinha assim, ó, de bicicleta ali fora, uma voltinha. Quando ele volta, ele já é outra criança, é impressionante. Aí ele tá se autorregulando já. E eles vão buscando isso daí, conforme eles vão crescendo e tudo. Calma que todo mundo veio bem a calhar, tá todo mundo botando coraçãozinho, porque acho que todo mundo tem essa dúvida. Porque às vezes a gente vê ali nos stories, criança bonitinha, a gente acha que aquilo ali é tudo uma sequência, tudo junto. Não, fica tudo. Nós estamos falando de várias coisas por trás dos bastidores e de tempo. Outra pergunta aqui, meninas, a Cris Gonçalves. Em relação à disciplina das crianças, como vocês lidam? Meu filho tem 5 anos. Bom, regras, pistas visuais, eu diria assim, de início, palavra-chave. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Mas para mim funciona muito. Eu coloco com a criança, porque ela não vai entender. E tu vai estar reforçando, fulano, para de fazer isso, tal. Ela vai achar, que legal, olha quanta atenção eu tô ganhando com isso aqui. Tá bem bom, eu vou fazer mais. Eles não entendem dessa forma. Então, tu explica a regra para eles. Nesse momento, tu não fica olhando no olho, que é o que a gente está sempre buscando, essa atenção deles. Nesse momento, a gente não olha muito. A gente faz aquela voz, assim, que a gente chama de egípcia, né, Dani? Que não é, assim, uma voz muito expressiva, nem imperativa. Fulano, né? Vamos dar o nome lá, Alice. Não pode gritar. Olha, não grite. Fala mais baixo. Mostra lá numa regrinha, com uma imagem. E aqui, ó. Eu coloco
entendeu? Dá um reforço positivo para ela entender o porquê ela não fazer, ela também vai ter um ganho com isso. Tem que ter muito cuidado, tem que explicar para eles também as emoções, comportamentos. Eu acho, não sei se sem dúvida nenhuma, mas é uma das coisas mais pila para todas nós, que desgasta a mente, né? E todos têm. A gente piscar e fizer as coisas errado, a gente aumenta e aumenta esses comportamentos. É impressionante. Mas eu falaria uma coisa que eu acho que é muito importante, fiz até um vídeo na outra semana lá para o canal. A gente precisa fazer os nossos filhos conhecer as emoções, porque a partir desse momento que eles conhecerem, vai ficar mais fácil da gente explicar. E aí a gente pode estar usando todas essas pistas, igual eu faço com o Rafael, todas essas coisas aqui. Funciona com ele. Na hora que eu mostro para ele, falo, olha isso aqui, ele já para, ele já pensa. Então, funciona assim, funciona muito. Tá. Alô, foge das demandas que não consegue, parece não ter interesse. Às vezes também é a baixa tolerância à frustração, eles não querem errar, né? Aí eles preferem fugir daquela demanda porque aquilo ali tá muito para eles. Hoje mesmo eu estava olhando uns vídeos do curso de adequação curricular lá gratuito que eu estou fazendo, da Pandorga, e ela explicou isso falando para as professoras na escola, para a gente não confundir que a gente vai ficar dando coisa facilzinha só para eles, que a gente não vai fazer eles aprender cada vez mais, não é isso. Mas às vezes tu precisa motivar o aluno e instigar ele de outras formas e não já jogar para cima da criança uma coisa que para ela vai ficar muito complicada. Por isso que a gente também fala na terapia ABA do pareamento, que, por exemplo, Sim. a gente faz uma atividade lá super facinha e com o interesse da criança para depois colocar um desafio dele para ele lembrar, ele estar motivado, né, amiga? Isso, porque eu sempre faço isso, tem umas atividades que falam, nossa, mas ele domina já, mas eu vou enfiar essa no meio das outras, para meio que ele sentir aquele que tá bem tranquilo, depois vem um desafio, bem tranquilo, mais outro desafio. E aí as coisas começam a acontecer, a aprendizagem sem erro, né, que a gente fala, que funciona bastante também na hora das atividades, né, estruturadas. Uhum. Marisa, mãe de 3. Meu marido colocou para fazer na bandeja de isopor. Ele fura com palitos de picolé, mas o lápis é mais difícil, mas é canetinha. Mas o começo é canetinha, tá? Tá indo por aí, Sim. canetinha, giz de gel. Aí a gente vai... Primeiro eles têm que ter motivação, eles têm que ver a cor ali do desenho, para depois a gente ir dificultando. Porque se a gente já der uma coisa que... Não. É muito complicado. Tem que começar bem do começo. Tem que ser do pai. A canetinha, dá um pouquinho, pede para ele pintar uma coisinha com giz, depois devolve uma canetinha, aí tu vai de novo fazendo esse pareamento. Andressa Kedman. Como conquistar a criança para ela aceitar as atividades? Minha filha só quer fazer da forma dela. Isso é um pouco com padronização e com controle, né, Dani? Eu estava olhando aqui. Eu não vi a pergunta dela. Quer que eu repete de novo? Eu perdi. Eu estava prestando atenção. Como conquistar as crianças para aceitar as atividades? São 2 perguntas, na verdade. Primeiro é como conquistar a criança. Depois ela fez uma afirmação. Minha filha só quer fazer da forma dela. Eu acho que é uma questão de controle e uma questão de padronização, de previsibilidade que eles têm. Eles sempre vão querer fazer do jeitinho deles. Não vê que a Alicinha tá 2 anos, faz uma atividade com ela. Esses dias eu botei lá na caixinha surpresas, coisinha, para trabalhar a flexibilização com ela. Ela percebeu no tato a forma da peça que era roxa e conseguiu deixar por último, porque ela quer fazer daquele jeito. Entende? Então, às vezes é isso. Às vezes eles vão fazer birra porque eles não querem fazer daquela forma que a gente está colocando. Isso é muito bom. Tem que identificar por que será que ela não quer, se é porque ela tá achando difícil, ou se de repente porque ela não quer mesmo, porque ela não gosta, ela não tá afim. Só que a gente precisa sempre, a motivação tem que estar sempre junto. Tanto na hora de brincar ou na hora de estimular, fazer uma atividade estruturada. Então, a gente tem que trazer elementos que a criança possa chamar a atenção dela e também, quem sabe, combinar alguma coisa previamente com ela depois. Com pista social mesmo, uma foto de uma boneca, uma foto de um personagem que ela vai brincar. Fala, vamos fazer essa atividade aqui,
depois a gente vai brincar com isso aqui. E aí, falar bem pouquinho, mostrar. Eu acho que funciona. Sempre funcionou aqui. Não é na primeira vez que funciona, não é na segunda. Mas aos pouquinhos vai funcionando. Eu acho uma boa. Eu sempre faço combinado com o Rafael. Gente, o Rafael não senta assim, ai mãe, vamos fazer atividade? Ele não senta, é sempre combinado. Antes, o que a gente vai fazer? Quantas atividades a gente vai fazer? Só negociado, não tem nada natural. Mas como a Alicinha, a mediadora, também fazia uns combinados, eu ajudei ela ali, e ela já prometia para Alice uma vaquinha, um brinquedo, um negócio, depois de fazer tal coisa. E aí a Alicinha, assim, também cooperava e tinha aquela motivação do que depois ia ter. E claro, daí com o tempo a gente pode também trabalhar com aquelas economias de fichas, né, amiga? Bota esse desenho aí, o que a criança vai fazer e bota lá 3 estrelinhas embaixo. Aí ela fez uma atividade, uma estrelinha, fez a outra. Quando chegar em 3, ela vai ter o que ela quer. Então, com o tempo, tu consegue aumentar o tempo que ela faça coisas de forma mais natural, sem esses reforços tangíveis, por exemplo. Exato, porque aí você vai construindo. E aí, nesse meio tempo, o que você está fazendo? Você já está construindo uma rotina com ela. Que você nem viu, mas ele tem uma rotina, ela também já tem. Ela vai saber, eu vou fazer aqui as atividades com a minha mãe, eu vou ganhar o meu reforço, entre aspas, que a minha mãe combinou comigo, ela sempre me dá, e eu vou fazer. E aos poucos ela vai fazendo, com você numa boa, não vai ser uma obrigação. Claro que eu sempre tenho que combinar as coisas com ele, sempre tem que combinar. Não consegui ainda assim, não fazer assim. Mas ele se diverte, ele gosta, né? Ele tá tendo prazer em estar ali. Então isso é importante, né? Para o autista é difícil fazer as coisas apenas pelo comportamento social e na demanda que a gente quer que eles façam. Só para agradar a gente, tem que fazer sentido também. E outra coisa também, que uma vez eu vi numa palestra, que a gente também faz tudo para ter algum reforço positivo, né? A gente trabalha para ganhar. A gente cozinha porque a gente acha bonito cozinhar? Não. Nosso reforço é matar a nossa fome. A gente cozinha porque a gente quer comer depois. Então, se a gente for pensar em comportamentos, tudo a gente faz com alguma finalidade depois, né, Dani? Com uma consequência positiva. Tudo para nós também funciona assim. Então, com eles não seria diferente. E como eles têm essa parte social mais prejudicada por questões do transtorno, a gente tem que agir bem aí. Então, eu acho que motivação, combinado, o reforço, que está tudo ali muito parecido, eu acho que seria uma boa saída. Cristiane Alves Ritter disse, muda de foco muito rápido. Foi um comentário. Michele Oliveira Herr, meu filho de 2 anos e meio não verbal está muito agitado. Quais dicas me dá para trabalhar com ele? Bom, 2 anos e meio é pequeno, então tem que começar lá na brincadeira, no contato visual, na brincadeira sensório-social, atenção compartilhada. Eu tenho uma série até, tem no YouTube de 5 vídeos de atividade. A Dani tem um vídeo Dicas de Ouro também, onde tem o guia da mamãe com os marcos, que daí tu vai olhar da idade dele para te guiar. Chama ela no direct depois, pode me chamar que a gente envia para ti esse material. E o agitado, ele precisa gastar energia, porque está em quarentena em casa, então a criança tem que correr, tem que brincar, tem que se divertir. A gente também só fica dando demanda. Hoje eu estava vendo uma live da Pamela também, falando sobre o brincar por brincar. Que nenhuma criança, ela citou, eu achei bem interessante, Dani. Nenhuma criança brinca com outra criança e pergunta assim, a zebra, e a zebra é que cor? As crianças não ficam perguntando na brincadeira, elas vão, né? Ou as crianças não ficam assim, então pede para a mamãe a zebra, fala, eu quero a zebra. A outra criança vai dizer, não, eu não te dou, agora eu estou brincando com isso. Né? Ou espera, ou me dá tal coisa. Então, são outras aprendizagens que criança tem com criança e a gente, adulto, às vezes não se liga. Ainda mais agora que a gente está passando 24 horas com eles, aí fica só fazendo essa brincadeira que ela quis dizer que não é que é ruim, mas que a gente finge que brinca. E tá o tempo inteiro enchendo eles de demanda. A gente tem que fazer de conta que a gente também é uma criança. Isso. Também sou uma criança brincando com meu filho. Né? Porque se a gente sabe como que a criança brinca, a gente vai tentar lembrar, né? E tem que ser assim, porque sem querer a gente começa, né? A gente estraga tudo a brincadeira, né? E começar pelo brincar, nessa idade é o que a gente mais precisa. Se eu soubesse de tudo que eu sei hoje, quando o Rafa tinha 2 anos, gente,
Então, aproveita que agora ele está nessa idade, senta e brinca com ele. Brincar sempre. Isso é muito bom. E aí, a criança não tem repertório. Você vai trazendo aos poucos o repertório, faz a gestão dos brinquedos, né? Saber controlar esses brinquedos, aquela montanha, aquela caixa cheia de brinquedos. Não adianta, tem que ser pouco brinquedo. Mas nessa idade é mais brincadeira de esconde-esconde mesmo, você dentro de casa mesmo com a criança, bolha de sabão, coisa simples, nem precisa se preocupar muito até com apontar, olhar. Coisas sensoriais aí para diminuir a agitação também. Ótimo, né? Sensoriais, ótimo também. Uhum. Chave assim. 19. Gurias, já segui todas as dicas para aumentar o contato visual. Ele tem olhado, mas não sustenta, o que dificulta todo o resto. Como fazer sustentar o olhar? Ai, se eu responder... se eu responder essa, eu vou dizer o seguinte. Primeiro, eu, Nath, não tenho olhar sustentado. Só que eu nunca vi problema nisso. Eu não tive prejuízo em desenvolver habilidades cognitivas, nem sociais, nem nada. Ao contrário, eu entendo e presto mais atenção quando eu não estou olhando nos olhos das pessoas de forma fixa. Aí eu tive a Alice depois, e hoje em dia eu sei que a Alice é autista, e aí a gente começa a ver as questões que os pais muitas vezes têm autismo e não sabem, ou é num grau extremamente leve, que nunca percebeu, passou a vida no espectro e não sabia, ou pelo menos tem o fenótipo ampliado. Enfim, não entrando em questionamento eu, Nath, se sou ou não autista, eu não tenho um contato visual sustentado, nunca tive, tá? Com poucas pessoas que eu confio muito, tipo com a Alice, com meu marido, com a minha mãe, com pessoas que eu sou muito chegada. Se eu não vou ainda com a cara da pessoa e eu não tenho afinidade, menos ainda que eu vou olhar, é aversivo ficar forçando. Então, tu tem que avaliar até que ponto tu quer que ele sustente o olhar e para que é necessário tanto sustentar. Pense melhor. Ver qual que é a idade. Olhar de uma forma obrigatória, que nem eu aprendi a vida toda sem saber que eu tinha que olhar, porque era correto, porque as pessoas diziam, olha para mim, tô falando contigo. Ai, tu parece uma cínica, tá falando comigo sem olhar. Me falavam isso na adolescência. Eu aprendi a forçar a olhar, mas isso não é uma coisa boa para mim, não mudou na minha aprendizagem. Então, eu acho que o olhar, quando vem de forma espontânea, é o melhor olhar, mesmo que esse olhar seja pequeno e pouco tempo. Quando esse olhar for assim, pelo interesse, pela reciprocidade, ele vale muito mais do que a gente querer que a criança gaste toda a energia dela olhando, porque às vezes não sobra para as outras coisas, sabe? Exatamente, exatamente. Olha, o Rafa, ele tinha um olhar bem disperso mesmo, mas assim, com o tratamento, toda a evolução, hoje em dia a gente tem um olhar muito bom mesmo, tanto que ele para, ele olha, mas isso eu não sei te dizer, porque é para mim... Todo mundo, amiga. Oi? Com todo Oi, mundo. amiga? Com todo mundo. Então, aí que tá. Para mim, eu sei que eu tenho um olhar ótimo sustentando, ele dá para mim esse olhar para nós aqui de casa, mas eu não tenho como avaliar como é fora. Uhum. Então, é muito complicado. Só que eu não vou ficar muito nessa. A gente tem que se preocupar. Você está super certa de fazer tudo que a gente, todos os terapeutas e o que as mães falam, está dando certo, beleza, mas não se fixa muito nisso. Se as outras coisas estão acontecendo, se a criança está evoluindo, calma, porque melhora muito. O Rafael melhorou muito a questão do olhar. Só que eu também não posso te afirmar que com pessoas estranhas ele também tem esse olhar sustentado que ele tem comigo. E a Ana do Nós Autismo fala muito do modelo naturalista, que o olhar tem que ser pareado com coisas agradáveis, tem que ser esse olhar assim natural, espontâneo, vale muito mais. Então não tem como a gente dizer uma estratégia assim de ficar pedindo o olhar, que pedir o olhar, que pelo que eu entendo, não é bom. Uma coisa é às vezes que a gente quer chamar atenção para eles entenderem uma coisa que a gente está falando. Mas ficar toda hora, olha para mim, não é muito bom. Só que no início a gente fala muito isso quando é a questão do pré-requisito de fala. A gente sempre repete, né? É importante olhar, imitação, responder comandos, olhar chamado pelo nome e tal. Isso é muito importante, sim. A gente não está falando que não é. Mas não é tudo. E assim, você pode ir reparando essas questões assim e vai vendo se as outras coisas estão vindo junto também. Né? Porque geralmente às vezes vem e a gente nem percebe. Sim, mais comentário aqui. Cristiane Alves Ritter. Ele busca o celular o tempo todo, não consigo tirar o celular nessa quarentena. Como devo fazer para ele não ter crise? Rotina visual, de novo. Ó, o horário do celular é tal,
primeiro a gente vai fazer isso, depois aquilo e tal coisa. E os reforços. E muita criatividade também, porque se a gente não ofertar coisa interessante, brincadeira, atividade, coisa legal, como competir com o eletrônico? É difícil, né? Não. O eletrônico é dificílimo você competir. E é uma concorrência desleal. Você querer que a criança brinque, aprende através do brincar. E você dá o celular, é complicado. Então tem que ir diminuindo o máximo que você conseguir e coloca dentro de uma rotina. Ó, tal hora você pode brincar, tal hora você pode ver o celular. E aí você tem que ver também o que é que ela está assistindo, tenta deixar só nos joguinhos, e aí vai diminuindo. É complicado, cada um tem que achar um meio, né, de estar fazendo esse controle dentro da sua casa, mas tem que dedicar mais tempo também para a criança para tirar do eletrônico, isso é um fato. Vai precisar, paciência, tempo, dá um pouquinho. Como tudo a gente tem que cortar, é complicado. Lorenzo M. de Paula. Na questão da Lorenzo fala palavras soltas, mas funcionais, como estimular mais. Tu precisa de um plano de linguagem aí, tem que ver no nível que ele tá. Primeiro a gente começa a falar com o mando para pedir as coisas, é o mais fácil. Então, você quer tal coisa, vai nomeando as coisas, apontando para pedir. Uhum. Depois tu vai ter que ensinar ele a responder se sim ou não alguma coisa. Responder perguntas também, mas vem depois que a criança já conhece, já nomeia muita coisa. Então, primeiro ela tem que ter um alvo grande de palavras para depois ela começar a responder. Quando for para responder, a gente tem que treinar dando o modelo da resposta para a criança, para se, por exemplo, ela faz ecolalia, ela responder a resposta que é certa e treinando o ouvidinho. Tem muita estratégia, mas tem que ver em qual nível aí que tá, né? Isso aí é um trabalho longo. Essa fase da criança é a fase que a fala está começando. Então, assim, continua conversando, continua mostrando muita imagem para ela. Através das imagens, vocês vão formando pequenas frases. Vem as pequenas frases, depois vem as ações, os artigos. É tudo como fala, uma hierarquia que você vai subindo. Eu e a Nath, a gente tem uma live que a gente fala das etapas da fala. A gente explica bem certinho. O ideal é você identificar em que fase que teu filho está. E aí, vamos jogar atividades aí para fazer, para ajudar também. A Nath tem, eu acho que eu tenho destaque aqui no Stories também de linguagem. Tem bastante atividade no Pinterest também. Essa live, a Dani tem no canal dela. Chama ela no direct para ela te mandar. Vale super a pena tu pegar um papel, uma caneta e assistir a live. Meu filho tem dificuldade para cobrir pontilhado. Ele fez 6 anos. Semana passada, alguma dica que posso fazer? Então, tem que usar o canetão, aquele grande. Esse pontilhado tem que ser primeiro simples. Primeiro a criança tem que fazer lá uma linha reta, né, Dani? Só uma linha lateral, grande. Tem que pegar a mãozinha dela, dar ajuda total, muitas vezes. Arrumar ali a pega da mão. Usar dentro desses desenhos de pontilhado um personagem favorito para ele ter motivação. Me chama depois, dá um oi e fala, eu estava na live, que eu vou te mandar umas atividades para você fazer com ele. Mas é que tem que, às vezes a gente coloca umas coisas assim, às vezes de repente a criança tem que voltar. A gente fica assim, querendo que a criança vá lá longe e de repente não é a hora. A gente tem que voltar lá para trás. Eu fiz isso com a fala, eu fiz isso com o brincar, e eu estou fazendo isso com a alfabetização do Rafa, com tudo eu estou voltando. Porque eu estava muito querendo lá na frente, eu falei, não, gente, eu tenho que respeitar o tempo dele. Então eu voltei tudo. Estou fazendo grafomotor diferente do que eu fazia antes, os mais simples, para baixo, umas coisas assim. Coloco os personagens que ele gosta também. É muito complicado, mas a gente consegue. Só que sempre a máxima do autismo da nossa maternidade é essa, né, amiga? A gente tem que ver aonde nosso filho está e o que ele mais tem dificuldade para a gente trabalhar em cima daquilo. E às vezes a gente está muito lá na frente, não é assim, não precisa. Então, é muito importante. Tem material no Pinterest lá, até em família, de treino grafomotor também. Tem bastante coisa. Lá no Pinterest para ver. A Vanessa grita, não consigo me manter egípcia sempre. A Leila Pedrosa disse, quando a criança cospe, usa a regra, funciona também. O cuspir não pode também, tem que mostrar ali no visual para a criança, é um comportamento bastante inapropriado.
Ainda mais porque ela sabe que a gente vai ficar ali tapada de nojo, então tu faz aquela voz do susto e isso reforça e tende a, né? Aí, outra coisa que a gente reforça. É Essa complicado. tem que botar a regra visual e talvez, nesse caso, talvez tenha que usar alguma coisa punitiva, tipo assim, uma consequência. Agora tu não vai fazer tal coisa, porque olha aqui, ó, tava aqui, tinha as estrelinhas, agora aqui tu fez tal coisa e não podia. Aí tem que explicar talvez ao contrário, para conseguir aí contornar isso. E não dá, tem que descobrir por que que ele está fazendo isso, né? Por que será que ele está fazendo para ganhar o quê? O que que você dá para ele quando ele faz isso? Quando ele gospe, o que que acontece depois? Para você analisar o que que ele está fazendo. Por que que ele está chegando aí? E aí, às vezes, se é atenção, né, amiga? A gente, ai, que horrível, que feio. E é tudo que ele quer. Ele quer que a gente pare o que a gente está fazendo para dar atenção. Fofurices da Sil disse, essas atividades que são repetidas para eles já é fácil. Exemplo, colocar o palito no isopor. Vejo a Dani fazendo bastante. Isso é bom? Sim, é bom se tu quer criar uma base sólida do motor, porque às vezes não é fazer uma vez só colocar o palitinho, que eles já vão ter uma perna boa. Tem que repetir, para eles começar a ter mais domínio de certas coisas que são pré-requisitos para outras depois. E depois ele já dominou isso aí. Eu uso essa porque ele já gosta no meio daquele que ele não gosta. Então, por isso que eu coloco essa que ele faz várias vezes. Tá fazendo a parte que é boa do motor, mas também tá sendo fácil para ele, gostoso, prazeroso. Ele sabe que é rapidinho vai fazer. E aí depois eu coloco a mais difícil. Eu repito bastante. Ela disse que pista visual é ótimo. Meu primo entrou aqui na live. Mais pessoas que entraram. Aqui temos o cantinho das regras ilustrada, ajuda muito. Pois é, a Neila me deu essa dica essa semana, que a Alicinha anda muito gritona. Eu já fiz ali rapidamente da escrita e já achei uma fotinho de gritar. Tá dando certo aqui, melhorou. Porque o falar não dava muito certo. Estou amando, muito bom. Mamães que quiserem entender mais sobre autismo é ótimo. Os cursos da Pandorga. Maravilhoso. Tem que correr, né, para fazer. Tem mais 3 dias. Desculpa, pessoal. Saúde. Heitor, professor Fernando, Fábio, um monte de gente que entrou aqui agora. Vamos adiante. Como está a comunicação da Alice e do Rafa? Mamãe que estimula a teia perguntou. Bom, a da Alice evoluiu muito, mas ao mesmo tempo ela está assim explodindo de ecolalia, de desenho. Não sei como explicar isso para vocês, que evoluiu muito, porque eu acho que a compreensão dela está muito melhor. Ela consegue entender muito mais coisas. Às vezes o meu marido se olha assim, tu viu que ela entendeu? A gente fala umas coisas que já não é mais tão sucinta, as frases tão assim como era antes, e ela consegue entender, ver que ela entende. Consegue vir com umas respostinhas, às vezes espontâneas, meio atrevidinha, meio se arriando, a gente nota. Só que tudo assim, meio que usando de algum lugar que ela pegou aquele modelo para ela. Então, ela emprega muitas vezes com muita função, mas muitas vezes, do nada, assim, ela desenfreia e fala que nem agora. Ontem eu estava jogando um joguinho com ela da escola lá. Não sei porque ela simplesmente falou assim umas 20 vezes a mesma frase. E eu cheguei a dizer, Alice, a mamãe não tá falando isso agora com você, falando aqui do jogo e tal. Eu expliquei porque eu achei que ela tinha condição de entender, mas ela ficou falando aquilo ali, como é que ela dizia? Sem internet, peça ajuda pro papai ou pra mamãe. Eu acho que era um joguinho, porque eu dou às vezes o tablet para ela jogar e eu desligo a internet, e aí ela queria baixar ou comprar alguma coisa nova, e aí ela ficou nessa de sem internet, peça ajuda pro papai e pra mamãe. Aí ela olhava para nós dois, nós estava brincando com ela no jogo, e ela ficou com aquela frase ali, assim, ó. Então, isso me preocupa um pouco, mas eu acho que faz parte do processo de desenvolvimento da linguagem do autista, isso, né, Dani? Tem uma memória auditiva, visual muito aguçada, um pensamento acelerado. Eles gostam de ouvir determinada coisa. O Rafael começou a lembrar de umas coisas que ele assistia e está repetindo também. E assim, como que tá a fala dele? Tá indo assim pro... Na verdade, tá faltando assim, ele ser mais... se expressar melhor. A linguagem expressiva do Rafa ainda precisa aprimorar muito. Por vezes, ele sabe tudo que ele quer, o que ele precisa,
para montar uma determinada coisa, alguma coisa que ele queira montar, queira brincar, alguma coisa que ele quer assistir, mas não se lembra o que é, mas não consegue verbalizar ainda. Então, falta um pouco ali na expressiva ainda. Tem a Colalia, sim, de musical principalmente, que ele fica no mesmo trecho da música, muitas vezes. Ele está numa fase agora, eu ainda não contei nem para você, amiga, mas ele só quer saber de instrumentos. Hoje eu fiquei montando atividade só com instrumento musical. O nome de todos os instrumentos, ele quer saber o nome dos instrumentos. Tá uma coisa assim, e fica só nesses nomes. Só que assim, o restante tá indo bem. Para criança que não falava nada, tá tendo várias fases. Mas ele tá ali entre o 6º e o 7º passo. E aí ele permanece muito tempo. Tá difícil de ir pro 7º, pro 8º. Que é o 5 ali, que ela tava empacada, mas acho que ela tá no 5 e 6 também, nos passos. Mas vamos indo, né? Melhora pelo menos. Outra Colalia que a Alice fala, vocês vão rir muito esses dias, ela tava gostando do desenho, olhando bem funcionalzinho, bem bonitinho, tal de Pororô, um pinguim. Só que eu não sabia que no comecinho eles falam versão brasileira Alex, que é a tradução. Aí ela começou, versão brasileira Alex, versão brasileira Alex. Daí esses dias meu marido foi olhar um filme, era da versão brasileira Alex também. Ela dava risada. Gente, olha que a gente não quer rir nem reforçar, mas também, coitadinha, ela. Versão brasileira Alex. Às vezes umas coisas assim, nada a ver que ela fica falando. Mas, olha, uma coisa que eu preciso muito treinar. É isso que a Dani falou. Eu acho que é. Agora, com o Rafa, eu tô treinando bastante construção de frase com artigo. Porque ele ainda está engolindo muito os artigos. De, para, ou. Ele engole tudo. Preposição também, tudo. Então, assim, tava indo muito bem, mas deu uma parada. Eu vejo que com essa quarentena também muita coisa parou, né? Eu não vejo que saiu muito, que voltou, estagnou. Na verdade, que a gente fala, não é estagnou, que regrediu. Mas deu uma estagnada na fala também. Por estar ficando muito aqui, sempre a mesma coisa. Acho que é por isso também. A Fábio Pereira disse... combinados funciona até com os adolescentes, que ela tem a Mari, que tem 18 anos. Então, a combinada é importante. A Shari, 2019, disse, como lidam com birras? Aí o Ítalo até já disse, birra é avaliando o comportamento. Todo comportamento tem uma função. Trajano disse, economia de fichas é fantástico. Andressa Kedman disse, eu fiz atividades bem legais com personagens que ela gosta, mas ela tem 2 anos, pouco repertório, o entendimento é pouco. Sim, mas ela vai internalizando, vai repetindo e fazendo. Às vezes a gente acha que eles também não estão entendendo, às vezes é um tempo que eles precisam para amadurecer. Né? É verdade. Quanto tempo a gente faz atividade que eles não estão entendendo e às vezes um belo dia, a chavezinha gira. Né, amiga? Não desista. Eu ainda reforço sempre e também aproveito para falar quando ela me pede algo com o reforço dos combinados. Verdade. Legal. Mas não consigo seguir a liderança do meu filho. Sempre me pego dando demanda sem perceber. O que fazer para me policiar? Comecei a estimular há pouco tempo, mas tem sido difícil. Gedália Alexandre, que fez essa pergunta. Essa pergunta é bem legal. Eu acho que é um treino de todos aí. Eu não sei, eu também tenho uma dificuldade de não dar demanda. Nossa, Senhor, eu tenho que me controlar. Mas não é fácil. A gente não dá demanda, como a gente ganha eles, né? A gente ganha, a gente acha que, nossa, mas o que eu vou ficar fazendo aqui? Vai ficar fazendo, vai na liderança dele devagarinho você vai conseguindo. Só que é difícil, então qualquer coisa a gente quer. Como que é o nome disso aqui? Olha isso aqui. No lugar da criança mesmo, voltar a ser criança para seguir liderança. Porque não é fácil, mas você consegue. É um treino que a gente tem que fazer também. Tem que fazer curso de brincar. Eu vou ver se eu não boto no meu drive, eu ganhei um e-book enorme que essa semana tem a semana do brincar aqui na minha cidade. Aí estão falando de brincar de amarelinha, toda aquela brincadeira que quando a gente era criança a gente se esqueceu e virou essas mães dando demanda aí. De repente ajuda, eu vou ver se eu coloco no drive para todo mundo aí, que vai ser bem legal. Uma live só disso, né, amiga? De brincar. O que tu acha? Sim, olha, boa. Né? Eu acho que é melhor a gente fazer uma, né? Só de brincadeira.
G. Solimeno disse, faz as atividades, porém, quer prestar atenção em tudo. Ele sempre presta atenção nas conversas alheias. Porque eles percebem tudo, não conseguem filtrar. Eu vi isso também no curso lá do sensorial, de novo, ela explicando claramente isso. Que a gente tem, eu tô falando com vocês, eu não presto atenção lá no chuveiro, no banheiro, que o meu marido tá, nem na Alicinha montando o quebra-cabeça, que tem o barulhinho, só porque eu falei agora que eu junto tudo isso. E eles não conseguem separar isso aí, e às vezes outra coisa que é mais interessante já deu. Vocês têm canais no YouTube, como está esse tipo de orientação? Diário Azul de Pedro. Sim, eu e a Dani temos canais lá com vídeos diferentes dos conteúdos aqui do Instagram, com coisas às vezes mais assim, didática. O da Dani é em família e o meu é Nath Afonso, os mesmos nomes daqui. Bem igual. Nem fizemos diferente, né? Tá tudo assim com o nome mesmo. Mas aí a gente dá todo o suporte físico que ela precisa e aí tem que insistir, persistir, seguir também a liderança, tem que ter paciência que eles vão devagarinho avançando, sim. Sim, tem crianças autistas, a gente conhece algumas mães que têm criança autista do nível severo, que as crianças, elas têm a rotina de atividades. Não sei se vocês conhecem o Frank, né? O diário de adolescente. O Frank tem bastante comprometimento, mas o Frank faz, dentro da rotina que a Pepita, que a mãe dele faz com ele está desenvolvendo muito bem. Ele já está com 16 anos, né, amiga? 15 a 16. Não me lembro agora. Ela botou outro comentário aqui junto ali que ajudou a explicar o que ela quis dizer. Ela disse assim, ele não tem interesse por nenhum brinquedo em especial, ainda nada mesmo. Daí é mais difícil. A gente tem que primeiro tentar despertar o interesse e ofertando coisa. E como ele vai se interessar? Fazendo barulhos legais, fazendo coisas bem engraçadas ali para a criança ter mais interesse naquilo ali. Alguma coisa ele deve gostar. Se ele gosta de girar, tu pode pensar num peão. Se ele gosta de luz, tu pode brincar de apagar e acender a luz, de esconde-esconde. Algum estímulo tu deve reparar e daí disso tentar criar, virar uma brincadeira. Às vezes mesmo que ele não tem interesse diretamente para um brinquedo. Às vezes a criança, você acha que ela não tem interesse, que ela não tem repertório, você pode trazer, vai tentando várias coisas, igual a Nath falou, alguma coisa você vai ver que ela tem alguma coisa que ele olha e fica fixado. Na água, amiga, também agora. Na água, olha aí, coloca bichinhos na água, coisinhas na água para fazer espuma, água colorida, aí coloca textura dentro da água, aí vai fazendo essas coisas assim. Ali ele já vai ter uma rotina de atividade com você. Aí aos poucos você vai trazendo isso e outras coisas mais. Mas o que não pode deixar é, eu acho que ele não tem interesse. Então se ele tem interesse em água, você vai se agarrar nisso aí, né? Ela disse que ele tem 5 anos, que ainda não fala, que uma criança autista funcional é fácil e uma que não fala. Na verdade, todo autista não é fácil. Tem criança super leve aí que, na verdade, é minutos do dia que a família tira ali um brincar e tem que estar sempre ali estruturando, dando modelo, trazendo ideias, porque é o normal deles todos, mais severos ou mais leves, a diferença é a intensidade. Quando está mais severo, ele vai ficar mais tempo não sendo funcional. Mas os que a gente vê, às vezes, que funcionam, isso aí é uma parte do dia que ele está sendo funcional. E sempre dirigido pela gente. Mas eles têm a hora. Mas não desista, porque 5 anos é novo. Olha, ele vai falar ainda, ele tem 5 anos, só pode vir a falar, com certeza. Se ele não vir a falar, ele pode se comunicar com gestos, com textos, com imagens. O brincar tem criança, a gente já ouviu quantos depoimentos de crianças com 10 anos começam a brincar. O negócio é não desistir, a gente tem que insistir muito. O brincar é desafiador para eles, mas a gente tem que tentar insistir. Sim, e já que ele não fala, o importante é dar um instrumento para ele se comunicar e você se comunicar sempre com ele, continuar falando, continuar conversando sempre com ele e trazer bastante instrumentos que vai ajudar ele a se comunicar com você. E aí você vai conseguir construir uma rotina tanto de atividade quanto de brincadeira. Porque muitas vezes a criança precisa de algum instrumento, né, para ela começar a se expressar melhor. E você vai conseguir, sim. Eu lembro de você, a gente já conversou já no direct algumas vezes. De repente, na água vai ser um caminho. Brincar na água com ele, água para cima, trabalhar coisas com a água. Olha a água,
estranha essa queda. Ah, voltou. Oi. Ah, eu sumi aqui, eu não sei se as pessoas... Tu tava me vendo ou não? Tava tudo escuro. Só rodando assim. Exatamente, faltou a luz aqui na minha casa, guria. Ah, entendi. Faltou luz, Eu não, vi que deu caiu. uma queda na chave da luz. Ficou escuro. Eu falei, eu não sei se eu falo, eu não sei se estão me escutando. Meu marido, ai, amor, começa a conversar com as meninas. Falei, mas eu não acho os comentários. Aqui, agora eu consegui. Porque tava tudo travado pra mim. Que loucura, ainda bem que voltou aqui onde nós estávamos. Bom, vamos ver aqui onde é que eu parei. Perfeito, entendi. Mas livro Celso, live de brincadeiras vai ser ótimo para ajudar na quarentena. Meninas, precisaria de 2 lives. Livro do Celso Goiosa, ensino de fala com pessoas com autismo. Olha que legal. Vocês conhecem a minha filha Severa, agora com 4 anos, está com 50 exóticos graças a esse livro. Luciana Cristina Gregório. Ai, que legal! Reforço comestível com sono por Severa. Que loucura é essa da queda da luz aqui? Chegou a chave. Ah, Eu achei que era sua bateria, que você falou que você estava com 30%. não, foi a chave da luz aqui de casa total que caiu. Acho que foi por causa do chuveiro. Nós e o autismo. É que nós estamos com um ar quente ligado, tá bem frio aqui hoje. Deixa eu ver, nós e o autismo chegou, perfeito, entendi. Vamos Oi, aguardar. amiga, Aqui os comentários das pessoas, voltou. Ele tem parceria com a UFCar, agora voltou, vocês estavam congeladas, umas risadas, acontece, recorre com as... O que está mais difícil para vocês nessa quarentena? A Neila perguntou. Eu não sei, o que é mais difícil? Posso responder então primeiro, até a Nath pensar. O mais difícil é que o Rafael não está podendo fazer as voltinhas que ele gosta, ir na casa das vovós que ele ama, né? Ir para o mercado com o pai dele, que todo... Eu nem posso falar, se eu falo o nome, esse nome não pode ser dito aqui em casa, proibido. Porque ele sente muita falta mesmo. Disso aí é que ele sente muita falta. E aí a gente vê que ele tá precisando sair um pouco, espairecer a cabeça dele. E aí fica difícil. Só aqui dentro. E aqui é bem rigoroso, não dá para levar ele nesses lugares, não existe. Não tem nada. Você sai, as pessoas começam até a olhar de cara feia para você. E ele está se dando bem com a máscara, tudo. Só que tem lugar que, mesmo que for colocar no carro, né? Vamos supor, coloca no carro para dar uma voltinha. Ele quer descer, ele não quer saber se não pode descer em tal lugar. Então, é melhor às vezes nem sair. Explicar essas regras para eles é difícil, né? Eu não sei, a Alicinha também pergunta bastante de sair, mas ela tem bastante entretenimento aqui em casa. Eu até não acho que ela tá estranhando tanto não sair, ou ela não sabe expressar que não pode sair. Eu fico me perguntando como vai ser até o retorno. Eu acho mais difícil do que não poder sair, se vocês querem saber. Sabe? Porque daí tu sai, tu olha o ambiente, as pessoas tudo assim de máscara, tu fica apavorado onde é que teu filho vai encostar. Então, pra mim, tem me gerado um estresse muito maior. Então, eu tô fazendo isolamento mesmo. Eu não saio, porque eu acho muito desgastante pra Alice, sabe? Sair. Insistir em sair, assim, eu me sinto mal. Então, eu não sei o que é mais complicado, que a gente não tem nenhum minuto pra fazer nada. Sem as crianças, aquelas horinhas que eles estavam na escola. Mas pra Alice, eu acho que a Alice não tá tão mal, porque, olha, eu divirto essa guria aqui em casa. Eu me viro, ela tem os desafios dela, a desregulação, as coisas, mas faz parte. Ô, amiga, eu acho que tá mais difícil para nós do que para eles. Com certeza. Pois é, eu acho assim, que a Alicinha tá tendo vídeo da escola, ela agora também fala no WhatsApp com a mediadora dela, sabe? Ela tem, assim, contato, ela tá entendendo bem. Eu acho que ela entendeu que sair tá bem complicado. Difícil é quando chove, não tem pátio. Aí, dois dias aqui, foi complicado. E, sei lá, se não dorme, né? Não, tô brincando. É difícil sim, mas... Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Eu não sei, eu acredito que esse ano nem vai voltar às aulas. Tenho quase certeza. Porque, pelo menos aqui no ensino... vai ser pior ainda. Eu acho que nem... O ensino tá mandando todas as coisas em casa,
tá vindo, já está fazendo toda a troca de atividades, a gente está se virando. Tem algumas mães que devem estar sentindo muita dificuldade, mães que não têm essa rotina de atividades com a criança igual a gente tem com os nossos, que são atípicos. Eu acho que devem estar estranhando muito, né? Para nós, essa questão da escola é um bônus aí a mais, um bônus, não seria bônus, mas seria uma tarefa a mais no na nossa rotina. Mas eu acredito que seja difícil para todo mundo. A Adriana Campbell disse: meu Rafa tem 18 anos, me fale sobre sexualidade, ele quer uma namorada. A Adri Campbell, eu vou fazer um café e autismo com uma mãe de adolescente que vai falar sobre sexualidade, está agendado já. E assim, eles têm interesse, eles querem namorar, sim. Eu acho que é legal eles quererem namorar. O grande problema é a sociedade, porque às vezes as meninas veem os filhos, no caso que o teu é menino, né? Como só um fofinho querido, mas não como um homem, como um namorado. Eu escuto muito o Nicolas Brito, a mãe dele, falar, a Anitta também isso. É complicado, mas eu acho que todo mundo tem, todo chinelo, como é que é? Todo pé tem um chinelo torto, uma coisa assim que você tem que acreditar. Toda conta tem culpa nela, é. Ô, Dani, Mas que legal que nós você... perdemos aqueles minutinhos ali, nós vamos cair já. Ela é uma belezinha. Outro dia, né? Uma perguntas e respostas 2. Alice, o Rafa toma um remédio, perguntaram. A Alice não toma e o Rafa toma. Ai, vai cair 15 segundinhos. Pessoal, desculpe a queda de luz. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Então, amanhã tem um café bem legal sobre autismo severo, não verbal. Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada.